Fala pessoal, o Esporte Goiás está começando e olha, muita movimentação nos bastidores do futebol. O Cavalo de Aço fez uma entrevista coletiva com Samuel Cândido, o atual técnico do Cavalo de Aço, e falou também repercutindo a derrota para o Juventude. Lembrando que no sábado já tem mais um confronto maranhense entre Juventude Samas e o Motoclube do Nilzinho Santos. E por falar em Motoclube, Carlos Ferro não é mais o técnico do Motoclube. O comandante deixou a sua posição de técnico do time ainda na tarde de ontem, depois que o clube anunciou oficialmente a sua saída do Motoclube, agradecendo a sua participação e todo o seu empenho e trabalho. Também, Sampaio Correia joga hoje à noite contra o Avaí no Estádio Castelão e tem tudo para fazer um bom jogo e somar mais 3 pontos. Tudo isso e muito mais logo depois do recado da AID Fitness. Você conhece a AID Fitness? Aqui temos uma estrutura completa esperando por você, com academia para musculação, um espaço perfeito para pilates, além de aulas de hitbox e fit dance, para você dançar bastante e queimar as calorias. Contamos também com profissionais excelentes e altamente capacitados. Marque já sua aula experimental conosco. WhatsApp 99199-9131. E sem perder tempo, entre em contato com a gente. Nosso telefone é o 989-8585-6928. Também lá no Instagram, viu? @esporteguará. Entre em contato com a gente. A gente recebeu muita mensagem de ontem para hoje. Vou ler algumas, se der tempo. Obviamente são muitas mensagens, mas com certeza vamos ler algumas. E as principais mensagens são em relação ao Motoclube, a derrota para o Paragominas em casa e também a saída do Carlos Ferro. Mas no segundo bloco, no bloco do Motoclube, vamos conversar um pouquinho e ler as mensagens de vocês, nossos telespectadores. Lembrando, telefone na tela, 989-8585-6928. Vamos lá para a Imperatriz, porque o Samuel Cândido, técnico do Cavalo de Aço, conversou com a gente sobre a derrota que teve no final de semana e sobre esse reinício, né, esse ressurgimento do próprio Cavalo de Aço. Lembrando que depois que Samuel Cândido chegou ao Cavalo de Aço, venceu uma partida ainda sob efeito da plataforma de jogo do técnico Mirandinha e depois vem oscilando bastante em derrotas e empates. Mas ele conversa com a gente e quer tranquilizar a sua torcida em relação aos próximos jogos. Nosso grupo não tem ninguém classificado ainda, né? Nem o Guarani de Sobral está lá com 22 pontos, para estar com 22 e faltam 9 pontos ainda a ser disputado. Então a diferença realmente ela é muito pouca. Ele tem uma vantagem muito grande, né? Mas depois 4 de julho, Imperatriz, Moto, aí vem Paragominas, vem Juventude e mais o Palmas, esses daí estão brigando juntamente com o Guarani de Sobral, entendeu? Então vai haver o confronto direto, né? Não tem como não haver, né? Porque a tabela mostra isso daí. E nós temos esse jogo diante do Paragominas, uma partida difícil, né? Como foi aqui, para eles será difícil para a gente lá também, mas vamos nos preparar bem durante a semana para nós surpreendermos o Paragominas e não sermos surpreendidos. Nós precisamos buscar uma vitória fora de casa, porque nós desperdiçamos 3 pontos, né? Então, nesse retorno, o Imperatriz irá fazer apenas 3 jogos dentro de casa, né? Então, com uma derrota dentro de casa que nós sofremos diante do Motoclube, nós precisamos recuperar esses 3 pontos fora de casa para nós continuarmos no pelotão de frente e chegarmos com chance nas 2 últimas rodadas também. O técnico Samuel Cândido já está fazendo as contas, né, calculadora na mão, porque faltam pouco mais de 3 rodadas. Então, assim, a pontuação já vai sendo extremamente importante. A gente tem que levar em consideração que assim, o técnico Mirandinha fez um excelente início de competição com o Cavalo de Aço. Infelizmente teve que deixar por motivos pessoais, problemas de saúde da sua esposa, teve que retornar ao seu estado. O Samuel Cândido chegou ao Cavalo de Aço, conseguiu nos 2 primeiros jogos manter uma regularidade interessante, mas depois deixou de pontuar em jogos importantes. Perdeu para o Motoclube e foi total mérito do Motoclube ter ido lá à Imperatriz e vencido seu adversário da forma que foi. Não foi um placar mais elástico por deficiência do próprio Motoclube em finalização, mas não pode deixar de pontuar dentro de casa.
O mesmo comentário se aplica ao próprio Motoclube, que perdeu em casa no último final de semana por 4-1. Perder da forma que foi e dentro de casa deixa qualquer time numa situação muito complicada. E a gente vai para um rápido intervalo, porque na volta vem Motoclube de São Luís, que demitiu o técnico Carlos Ferro e já tem um novo nome em vista para assumir, inclusive hoje à tarde, o time rubro-negro na sequência do Campeonato Brasileiro. Pessoal, e o assunto que mais movimentou a tarde de ontem à noite, inclusive essa manhã, foi o anúncio de desligamento do técnico Carlos Ferro, que não faz mais parte da comissão técnica do Moto, não vai seguir comandando o time na disputa da Série D no restante das rodadas que ainda tem do Grupo A2 e também caso chegue na fase de mata-mata. E por meio das redes sociais, o Motoclube oficializou a saída do Carlos Ferro. O Motoclube de São Luís informa que o técnico Carlos Ferro não continuará no cargo. Agradecemos o trabalho e desejamos sucesso em seus próximos projetos. Informamos também que o novo nome para assumir o comando técnico do Rubro Negro será anunciado em breve. Esse anúncio foi feito ontem, no final da tarde, por volta de no início da noite, na verdade, por volta de mais 7h30, 8 horas da noite, aconteceu uma reunião entre a diretoria do Motoclube e a comissão técnica do Motoclube e chegaram a um consenso que falou assim, não dá para continuar nessa linha de trabalho, nessa plataforma de jogo. Lembrando que o Motoclube, vou falar mais uma vez, não vou cansar de falar isso, o Motoclube tem um elenco jogando o brasileiro que não deveria estar batendo cabeça na fase de classificação. De forma alguma, porque, na minha opinião, é muito melhor tecnicamente do que outros times que estão aí disputando junto com o Motoclube. Mas está batendo cabeça. É uma falta de regularidade, vem atrapalhando os planos do Motoclube. Aí faz um jogo muito bom e vence o Cavalo de Aço, que é um adversário direto, lá em Imperatriz, no estádio Frei Epifânio. Aí chega em casa e perde por 4-1 para o Paragominas. Assim, do futebol tudo pode acontecer, o Paragominas vir aqui e vencer do Motoclube, pode acontecer sim, não é algo tão impossível, mas perder da forma que foi, com um time apático, muitas vezes sem saber o que estava acontecendo dentro de campo, ou tentar buscar o resultado, foi muito complicado. Ted Love, mais uma vez, se destacou com mais um gol de bola parada, mais um gol de falta, e assim, com certas exceções, o time, no geral, não foi bem, e segundo informações que nós temos, é porque já existia um desgaste entre a comissão técnica, o técnico e os próprios jogadores, que não conseguiu assimilar a forma de jogar, a plataforma de jogo em que o técnico Carlos Ferro gostaria que o time atuasse, que não vinha dando esse resultado de forma tão efetiva. Muitos comentários vieram depois, né, mandaram mensagem aqui pra gente, inclusive nas minhas redes sociais pessoal, falando assim, o Moto faz um bom jogo fora de casa contra o Cavalo de Aço, aí durante a semana o foco foi um jogo festivo lá em Penalva e achou que ia estar tudo bem jogar em casa e ia vencer em casa, e não foi bem assim. Também não concordo completamente com essas opiniões, eu acho que tinha sim esse compromisso agendado, o jogo Penalva, e serve sim como serviu para fazer alguns testes e para dar mais rodagem para alguns jogadores, inclusive venceram de forma tranquila no jogo festivo lá em Penalva, mas jogando em casa contra o Paragominas, o time foi muito aquém do que a gente está acostumado a ver. O Motoclube não vem com excelentes jogos de vitórias contundentes contra seus adversários, mas perder da forma que perdeu para o Paragominas também não existe, não faz sentido. O jogo contra o Juventude é no sábado e já tem um técnico novo, que ontem nós já estávamos apurando esse nome, falando com algumas fontes internas, e temos oficialmente o nome de quem será o novo técnico. Trata-se de Zé Augusto, ex-auxiliar técnico do Marcinho Guerreiro, que levantou o título em 2018 e agora vem assumir o Motoclube na sequência da competição. Lembrando que Zé Augusto vem como técnico profissional e principal do IAP DFG, então ele vem do IAP já com um pouco mais de rodagem no comando técnico para vestir a camisa do Motoclube e tentar dar um empurrão de vez e fazer com que o Motoclube consiga se classificar de forma mais tranquila, mesmo restando apenas algumas rodadas. E ele já conversou com a gente, mandou um vídeo exclusivo para o Esporte Goiá, que vocês vão ter acesso agora, falando da expectativa de vestir essa camisa rubro-negra. Estou indo ciente da dificuldade que é trabalhar num clube grande, né? Ciente da dificuldade que vou encontrar, mas também sabendo que estou com muita vontade de trabalhar, que a gente tem muita coisa para fazer, mas tranquilo, né? Com paciência. Eu sei que é uma semana complicada porque é um jogo decisivo, mas uma semana que te dá uns dias de trabalho, e aí a gente vai convicto que pode fazer uma grande campanha, um grande trabalho num clube
de massa, que existe uma pressão muito grande, mas já conheço o clube também, por ter passado por lá. Então a gente vai ciente de tudo isso, aí dá ao moto para trabalhar com a convicção que a gente possa fazer um grande trabalho. O Zé Augusto vem de um bom trabalho lá no IAP da FG e agora, assumindo o Motoclube de São Luís, tem um desafio realmente muito grande na mão. Assim como foi um desafio o técnico Carlos Ferro e sua comissão técnica assumirem o Motoclube e dar liga ao Motoclube, montar um elenco maranhense para disputar um campeonato nacional de quarta divisão. O Zé Augusto vem também na mesma pegada de assumir um grande desafio, talvez o maior da sua carreira até o momento, pegar o Motoclube nessa reta final de fase de classificação. E olha, tem um telefone aqui na tela, entre em contato com a gente pelo 989-8585-6928. Eu vou ler aqui algumas mensagens que nossos telespectadores estão mandando para a gente, porque é importante a gente fazer uma análise sobre essa situação. Aí tem aqui, boa tarde, Gaudêncio. Não dá para engolir Márcio Diogo, extremamente lento, Felipe Cruz desatento e Ted Love sem criatividade. Time mal armado, pegando só gols em contra-ataque e o treinador não faz nada. A torcida vinha com uma reclamação das mudanças e alterações do Carlos Ferro. Nós respeitamos, até porque quem é técnico é ele, não somos nós que comentamos e vivemos do esporte, mas fora das quatro linhas. E sim comentando, assistindo, debatendo a situação. E é o segundo torcedor que manda mensagem reclamando do Márcio Diogo, por exemplo. Mas eu acho imprescindível ter Márcio Diogo no campo, porque assim, ele é uma peça criativa fundamental no Motoclube. Veio depois de uma suspensão contra o Cavalo de Aço, não foi tão bem, perdeu alguns gols e tudo, mas Márcio Diogo continua sendo fantástico no time do Motoclube. Outra, aí falam do Felipe, né, o atacante do Motoclube. Ele entrou contra o Paragominas no segundo tempo e mudou a forma de jogar e de atacar do time. Então, assim, na minha opinião, também é um jogador que deve ser, inclusive, titular, porque é rápido, é jovem, tem criatividade e tem um faro de gol. É um dos artilheiros do Motoclube. A gente tem mais mensagens aqui sobre o Motoclube. Aqui. O problema do Moto é o treinador. E o jogador que está faltando é o Chico da Vila Industrial. Reclamando do treinador do Carlos Ferro e ainda tá mandando o currículo dele, Chico da Vila Industrial, que é uma oportunidade lá no Motoclube. Aí tem que falar com os dirigentes, né, com quem tá comandando o Motoclube. Outro comentário aqui, Gaudêncio, esse time tem que ficar de fora, porque é um time muito fraco, com esse técnico também não dá. Aí, assim, depois que sai, né, aí muita gente reclama, muita gente vem mandar mensagem falando, não aprovando o profissionalismo do Carlos Ferro, mas é um excelente técnico. Infelizmente, não deu certo, principalmente nessa reta final no Motoclube. Também é um dos seus maiores desafios assumindo a camisa do Motoclube. Infelizmente, não deu certo, vai ficar para uma próxima. Ele tem mercado, sim, é um excelente técnico e uma excelente pessoa. Enfim, muitas mensagens de motenses, né? Falando que finalmente vão mudar a comissão técnica, mas fato é, Carlos Ferro saiu, assim também como o seu preparador físico, o Otávio Everton, e também o seu auxiliar, o Pires. Só quem permaneceu da comissão inicial foi o preparador físico, o Moraes Neto, e também o preparador de goleiro, o Gomes. A gente vai para um rápido intervalo e na volta tem Sampaio Correia, que joga hoje à noite contra o Avaí. Mudando de assunto para a segunda divisão, Sampaio Correia joga hoje à noite contra o Avaí. É um jogo, assim, muito aguardado e também muito importante, tanto para o Avaí quanto para o Sampaio Correia. Vamos rapidamente na tabela de classificação, só para vocês conseguirem entender o tamanho dessa partida, não só para o Sampaio, mas também para o Avaí. Vem em primeiro lugar o Curitiba, depois o CRB, Goiás, Sampaio Correia em quarto lugar. Na quinta posição, o Avaí, o adversário de hoje à noite do Sampaio Correia. Os dois times estão ali com 30 pontos. O Náutico saiu do G4 em questão de duas rodadas, está na sexta colocação também com 30 pontos. É um jogo tido de 6 pontos. Caso o Sampaio Correia vença, ele vai a 33 pontos. Pode, em caso de uma derrota do Curitiba, mas aí tem que somar muitos resultados. Uma derrota tanto do Curitiba, talvez um empate do CRB, uma derrota também do Goiás, mas fato é que se distancia do quinto colocado. Atualmente com 30 pontos, que é o próprio Avaí. E o Avaí vencendo o Sampaio Correia dentro de casa, vai sair muito fortalecido e já entra também no G4. Então é um jogo extremamente importante que o Sampaio Correia tem que ter muito cuidado. Quem conversou com a gente pelo lado do Avaí foi o goleiro Gleidson, falando da importância do jogo hoje à noite no Estádio Castelão. Costumamos dizer que é jogo de 6 pontos, já que nosso adversário está uma posição à nossa frente. E buscando essa vitória, a gente
chega lá em cima nos primeiros lugares, né? Então o objetivo é esse, então a expectativa é muito grande, sabemos da dificuldade que vamos encontrar diante deste jogo, sabemos como o adversário está muito bem no campeonato, mas também sabemos do nosso potencial e sabemos daquilo que a gente tem feito na competição, principalmente os jogos fora de casa. Então, grande expectativa, chegar diante de Sampaio e buscar um grande resultado. O jogo ano passado, eu estava jogando, né? Um jogo dificílimo, um jogo à noite, onde o gramado não favorecia, um calor muito grande, mas nossa equipe veio bem postada, né? E conseguimos buscar o resultado positivo. E a expectativa é muito grande de repetir esse feito e, claro, almejando sim o G4 e buscando sempre estar lá em cima na tabela. Se de um lado a gente falou com o defensor do Avaí, do outro lado, pelo Sampaio Corrêa, vamos falar com um atacante. Jackson conversou com a gente sobre o jogo de hoje à noite. A gente teve um bom resultado fora de casa, né? Sabemos da dificuldade do jogo, né? Da forte equipe do Cruzeiro. Jogando em casa ia ser muito difícil de ganhar ele. Fizemos o gol ali no começo do jogo, mas tomamos um empate e saímos com um ponto, isso é muito importante. Viajar e voltar com um ponto na bagagem. Agora virar a chave, temos o Avaí em casa amanhã, temos que fazer nosso trabalho, nosso papel de casa, né? Sempre me dedicando, trabalhando bem forte em cima da formação que o professor vai passar e chegar dentro de campo e dar o nosso máximo. Não tem bola perdida e com certeza a gente vai correr em busca dos 3 pontos que é que nos importa. Nós temos imagens do treinamento de ontem, último treinamento antes do jogo de hoje, e a gente vê um clima super leve e descontraído no Sampaio Corrêa, assim, um clima bom, o vestiário tá bom, o elenco está bem também, tá bem consciente, tá bem tranquilo, tem um técnico lá, que é o Felipe Surian, que sabe o que tá fazendo, o técnico, ele sabe montar o time e faz alterações muito precisas quando necessário e consegue buscar os resultados. Não à toa, vem de uma vitória contra o Náutico em casa, vem de um empate contra o time lá de Minas Gerais fora de casa e agora vai jogar contra o Avaí em casa e tem totais chances, reais condições de conseguir somar mais pontos muito importantes nessa quase intermediário da competição. Nós já vamos para a 18ª, 19ª rodada, então o Sampaio Corrêa continua na parte de cima da tabela, continua pontuando muito bem e o jogo hoje contra o Avaí pode ser determinante também para essa sequência e a permanência no G4. Temos também os confrontos da rodada, porque a rodada começa hoje e nós temos sim jogos, não é apenas o Sampaio Corrêa e o Avaí que vão jogar hoje. O Confiança também joga contra o Remo em casa, o Náutico recebe o Cruzeiro em casa, o Sampaio Corrêa também em casa pega o Avaí e o Coritiba pega a Ponte Preta. E amanhã temos mais 4 jogos e no dia seguinte também mais 2 jogos para finalizar a rodada. Ou seja, a tabela de classificação vai sofrer alteração tanto hoje quanto amanhã, quanto também na quinta-feira. Então a gente tem que ficar atento com os outros resultados e atento principalmente no jogo de Sampaio Corrêa, que eu vou estar lá no Castelão acompanhando de perto mais esse jogo da Bolívia, porque é um jogo muito importante e acredito plenamente numa vitória do Sampaio Corrêa. Essas foram as informações de hoje, muita coisa acontecendo no Instagram lá do Esporte Goiás também, tem os bastidores, tem outros comentários, caso você queira ficar sabendo ainda mais informado do que está acontecendo no nosso futebol, acesse a gente lá no @Esporte Goiás ou mande mensagem pra gente no 989-8585-6928. Vou ficando por aqui, amanhã com certeza vamos trazer aqui a vitória de Sampaio Corrêa, 2-0 hoje em cima do Avaí, hein? Vamos lá, Sampaio!